Diletos irmãos em Cristo, paz do Senhor, é com prazer que, mais uma vez, a Escola Bíblica Dominical, ela está chegando em seu lar, em sua casa, em seu receptor, com o único propósito de auxiliá-lo no manuseio desta palavra, para que a lição ministrada por todos os nossos professores possa alcançar o seu objetivo, que é o aculturamento e a instrumentalização dos nossos professores e alunos para que melhor sirvam ao nosso Deus. A lição dominical traz por título: Aviva, ó Senhor, a tua obra. É a lição de número 13, por sinal, a última deste trimestre. Então é com alegria, pastor Eliseu, que nós chegamos ao final de mais um trimestre, estudando esta belíssima lição, que com certeza falou profundamente com todos nós, especialmente ao tema que se propôs: aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E isto pode ser visto e compartilhado com todos os alunos durante todo esse primeiro trimestre de 2022. Os temas que foram abordados foram de grande relevância para a vida cristã, especialmente para aqueles que se dedicam à obra pentecostal. Deste modo, eu solicito ao pastor Eliseu que nos faça uma retrospectiva desse conteúdo estudado e também, já chegando na lição de número 13, a sua visão para esta lição, que é o fechamento de todo o trimestre. A paz do Senhor, meus irmãos, que alegria podermos chegar ao final de mais um trimestre, e aqui conversando com o pastor Jormi César, nós discutíamos sobre a ação do crente, a vida do crente, ser esta contínua, esta vida que não tem parada, não tem trégua, no sentido de buscar o conhecimento, no sentido de se aprofundar nas benesses divinas, de explorar aquilo que a palavra de Deus tem e desfrutar das bênçãos que o Espírito Santo tem para a nossa vida. Assim como Deus, que trabalha até agora, disse Jesus, eu trabalho, meu Pai trabalha, nós também trabalhamos, por isso estamos encerrando uma lição e já iniciando outra, e assim até Jesus voltar. Mas a lição que nós encerramos é a lição que trata do avivamento, falando: aviva a tua obra, o chamado das Escrituras. Para quê? Chamado ao quebrantamento e ao poder de Deus. Como nunca estamos precisando de quebrantamento para vivermos o poder de Deus em sua plenitude. Na lição de número 1, nós estudamos sobre o que é este avivamento espiritual. Então foi apresentado o nosso texto áureo de 2 Crônicas 7,14, quando disse que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, apresentando uma receita para o avivamento, ou seja, que nós oremos, que nós nos humilhemos, que nós oremos, que nós busquemos a face do Senhor e que nós nos convertamos a cada dia. Mesmo como crentes, nós aprendemos nessa lição que nós precisamos nos converter. Na lição de número 2, nós aprendemos sobre o avivamento no Antigo Testamento. Então o texto áureo, que está lá em Êxodo 34, e diz sobre, então disse, eis que faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Deus dizendo que iria trabalhar com Israel, e essas promessas chegaram até nós de uma forma gloriosa, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo, que era dado de uma maneira por medida no Antigo Testamento, ou seja, ele vinha esporadicamente sobre algumas pessoas, agora
para a era da igreja, ele foi derramado. A torneira do céu que derrama as bênçãos do Senhor foi aberta e não se fechou, e não vai se fechar enquanto não houver arrebatamento, e até enquanto a vontade de Deus permitir, estará esta bênção sendo derramada. Então, nós encontramos aqui nessa lição de número 2, que no Antigo Testamento, Deus defendeu o povo de Israel quando clamaram. Capítulo 2, versículo 23, diz que eles gemiam e suspiravam sobre a servidão, e por causa da servidão eles clamaram. Então, capítulo 3, e versículo 7 e 8, diz que Deus disse: eu tenho visto a aflição do meu povo, tenho ouvido o seu gemido, tenho sentido a angústia deles e a dor deles, e desci para livrar. Então, nosso Deus é um Deus que vê, um Deus que sente, um Deus que tem pés, ou seja, ele tem ação para se movimentar, para vir, tem condições de resolver o problema do ser humano, e ele está sempre ouvindo o clamor. Clamou, então ele levantou Moisés, nós vamos ver ele levantando Samuel, quando tudo estava escuro, 300 anos de escuridão ali, que estava em dificuldades. Deus chama Samuel antes que a lâmpada do templo se apagasse, e depois Deus, nos dias de Josias, também levanta Josias com 8 anos de idade, que traz um avivamento que marcou todos os tempos, porquanto começou pela palavra. Então, o avivamento no Antigo Testamento aconteceu em vários momentos, aconteceu nos dias de Esdras também. Neemias também trouxe um avivamento ali na reconstrução dos muros. Na lição de número 3, nós encontramos o avivamento no Novo Testamento, e o texto áureo foi apresentado do capítulo 4, daquela mulher samaritana, quando Jesus também disse a ela que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e todo esse capítulo 4 vai apresentando o avivamento que Deus espera para o Novo Testamento. Então, o texto áureo que está no versículo 10 do capítulo 4 de João diz: Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ou seja, Deus tem água viva para nos dar, e o que aquela mulher precisava era conhecer o dom de Deus. Para que eu tenha um avivamento hoje também, aprendendo com aquele avivamento do Novo Testamento, eu preciso conhecer o dom de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus. Quando eu conheço e eu me preocupo, busco, então sou beneficiado, porque água viva fluirá do seu ventre. E aí nós vamos então perceber que no Novo Testamento os evangelhos trabalharam, Jesus trabalhou desde Mateus, como o evangelho do rei, sendo o rei que sofreu, o rei que parou as tempestades, o rei que curou os enfermos, o rei que libertou os demônios, as parábolas do rei. Nós encontramos Mateus trabalhando isso, nós encontramos o evangelho de Marcos, que é o evangelho do servo, quando apresenta no capítulo 10, versículo 45, eu não vim para ser servido, mas para servir, Jesus está dizendo. Então isso é uma atitude de pessoas avivadas, pessoas que servem, e Jesus vai ensinando isso para nós. No livro de Lucas nós aprendemos que Lucas é o evangelho do Filho do Homem. Jesus aparece como Filho do Homem ali no livro de Lucas, quando Lucas escreve para os romanos e apresenta então Jesus como este Filho do Homem. Melhor, Lucas escreve para os gregos e apresenta Jesus como este Filho do Homem, com uma linguagem robuscada, uma linguagem mais fina, de um grupo de elite. Então, um evangelho mais organizado. Mas o que marca em Lucas, por exemplo, o versículo 49 do capítulo 24, quando ele diz assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então, o Novo Testamento vem trabalhando aí através dos evangelhos, depois entra com o evangelho de João, que vai trabalhando o evangelho divino. Capítulo 7 e 37 a 40 diz: aquele que crer em mim, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. E aí nós entramos pelas epístolas, o livro de Atos, que é a história da igreja primeiro, e depois vem as epístolas tratando da justificação, como que o justo pode viver, ele viverá pela fé. Então nós trabalhamos isso no Novo Testamento. No
ministério de Jesus. Então foi apresentado também como Jesus era avivado. E ele, abrindo o livro lá na sinagoga, então começa a ler e lê exatamente a passagem que está em Isaías 61, que diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E então se assenta e diz: hoje se cumpre esta escritura. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim porque me ungiu pregar boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração, abertura de prisão aos presos, consolar os tristes. Então Jesus veio como nosso modelo, ensinando-nos como ter um ministério avivado. E nesse ensino, então, ele apresenta que para termos um ministério avivado, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Então Jesus, já desde o ventre, era cheio do Espírito Santo, ele foi gerado pelo Espírito Santo, nós aprendemos nessa lição. No dia do batismo, uma pomba apareceu sobre ele, uma forma corpórea de uma pomba, como se fosse uma pomba ali. O Espírito Santo aparece sobre ele, para que entendessem que a ação de Jesus, o trabalho de Jesus, estava direcionado pelo Espírito Santo, assim como o nosso deve estar. E depois Jesus então vai para o deserto, onde jejua 40 dias e 40 noites, mas ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto também, até para orar e para jejuar. E o que marca bastante nesta lição do avivamento de Jesus é que Jesus não abriu mão da oração, orava noites inteiras. Começou o seu ministério com 40 dias de jejum e oração, e foi o nosso mestre que nos ensina a orar. E ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. É ele que diz em Mateus 7, 7 e 8, dizendo: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate a porta se abre. Na lição de número 5, nós encontramos o avivamento na vida da igreja. E aí vai tratar do capítulo 2 de Atos, que é exatamente o momento em que a igreja recebeu o Espírito Santo ali no dia de Pentecostes. 17 nações que estavam ali reunidas naquela cidade, podiam ouvir aqueles crentes falando na língua de cada um deles, e a partir dali, milagres extraordinários aconteceram. 3.000 almas se converteram naquele momento, logo em seguida, nos próximos dias, aumentou para 5.000 pessoas, e aconteceu algo extraordinário. A igreja começou a se deslanchar e a crescer e espalhar-se para outras nações, e chegou ao Brasil, como nós vemos então esse avivamento ali na igreja primitiva. A Bíblia diz que todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que haviam de se salvar, como está no capítulo 2 e versículo 47 em diante, tratando de que eles estavam unidos na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, no temor, e por esta razão eles viviam aquela vida avivada, e Deus dava o presente de eles verem pessoas se convertendo e se agregando para fazerem parte da igreja e concomitantemente também pertencerem ao reino do Senhor. Na lição de número 6 nós encontramos o avivamento na vida do ministério de Pedro. Pedro, então, aqui no dia de Pentecoste, ele é aquele homem que estava tão tímido lá atrás, antes de receber o Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo. Agora ele está tão ousado que ele levanta e diz: olha, esses que estão aqui falando em línguas, eles não estão bêbados, é 9 horas da manhã. E ele começa a falar, isso é o que está lá em Joel, capítulo 2, versículo 28. E ele cita, então, o texto de Joel 2, 28, dizendo: nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então 3.000 pessoas se converteram. Logo na sequência, ele continua esta vida de oração, chega na Porta Formosa, ele diz a um paralítico que está lá: não temos prata nem ouro, mas o que temos isso te damos, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E o paralítico levantou. E o texto do capítulo 5 de Atos vai dizer que era tanta a graça que havia em Pedro, que as pessoas traziam os doentes e colocavam na sombra de Pedro, porque não tinham acesso pela quantidade que tinha de pessoas, pela multidão. Então levavam e colocavam na sombra de Pedro, e todos os que eram colocados ali eram curados. Então o avivamento era muito forte naquele momento na vida de Pedro. E aí nós encontramos na lição de número 7 o avivamento então na vida do Estevão mártir, um homem que, tomado por toda esta graça, já logo depois de
Pedro, do Pentecoste aqui, ele já começa a pregar uma mensagem tão forte que impactou as autoridades e a população, e eles rangiam os dentes, e mesmo vendo o rosto dele como de um anjo, o apedrejaram. Mas o avivamento na vida desse homem era tão forte que ele, ajoelhado, dizia: Senhor, perdoa eles porque não sabem o que estão fazendo. E aí na lição de número 8 nós encontramos o avivamento espiritual no mundo. Aprendemos nesta lição que o avivamento não ficou lá na igreja primitiva, mas que ele foi espalhando. Passou pela vida de Inácio, um homem que deu a vida, que foi martirizado, que dizia: negue a teu Deus, negue, nós vamos te soltar. Ele falou: não, eu não nego, mesmo que eu seja triturado, mas eu serei recebido na presença de Deus, jamais negarei. E assim entregou a sua vida. Policarpo, nós vamos encontrar Irineu, esses homens lá nos primeiros séculos, e logo na sequência nós vamos encontrar uma inumerosidade deles, chegando até aqui ao século 17, quando a nossa lição tratou de Zinzendorf, que conseguiu, através do seu avivamento, o avivamento produzido por ele, claro, pelo Espírito Santo, mas por meio dele ali, ele que foi incendiado com essa chama, e logo a igreja toda, os que estavam em torno dele também foram impactados, porque Deus não abençoa uma pessoa só. Um avivamento é impossível acontecer. Quando se fala de avivamento, fala de algo que começa com uma pessoa, com duas ou com três, mas que expande-se. Então aconteceu de se converterem 200 mil pessoas, e aí a história vai dizer de como esse avivamento foi importante, porque eles aprenderam que a oração era a solução para o avivamento, e eles fizeram então uma rotina de oração que perdurou por um prazo de 100 anos, foi o avivamento mais extenso que houve. E na sequência nós vimos de Evans Roberts também, que um menino de 13 anos, mas que clamava por avivamento, e quando ele descobriu que a oração resolvia o problema, começou a orar, e Deus abençoou então os jovens, a igreja e a cidade, e aí impactou toda a cidade, de maneira que com 6 meses estavam ali se convertidas ali 100 mil pessoas também, um grande número de pessoas, 100 mil pessoas convertidas num prazo de 6 meses com o avivamento de Evan Roberts. E aí nós percebemos que esse avivamento se prolongou, chegou até o Brasil, e na lição de número 9 nós encontramos então esse avivamento que passa pelos Estados Unidos. Ele vem da Suécia, passa pelos Estados Unidos, ou sai da Suécia, vai para os Estados Unidos, porque o avivamento é assim, a gente não tem bem, não dá para segurar o fogo do Espírito Santo. Ao mesmo momento que ele queima aqui, queima lá, e de repente volta para cá, eu sei que ele chegou ao Brasil a partir da Europa e a partir da América, e chega aqui Gunnar Ving, Daniel Berg, e que vem exatamente aqui para o Pará, na época do ciclo da borracha, e Deus aproveita esse momento para usar esses homens, e depois quando o ciclo encerra, então eles voltam para os seus estados e abençoam os seus estados, e nós conhecemos bem a história de Daniel Berg e Gunnar Ving, os milagres que estão registrados ali no livro O Diário do Pioneiro. E na sequência nós temos a lição de número 10, que fala o avivamento pessoal, o avivamento na vida pessoal, tratando de que o avivamento numa vida pessoal vem ou surge, brota de um desejo incessante de Deus. Aí o salmista diz: a minha alma tem sede de ti, de madrugada ainda te busco. Está no Salmo 63. E aí vem então textos como Salmo 42, diz assim: como o cervo brama pela corrente das águas, assim anseia a minha alma por ti, ó Deus. Salmos como 130, em versículo 6, que diz: a minha alma tem sede de ti, como os guardas almejam pela manhã. Salmo 143, versículo 6 também, que trata de que a minha alma tem sede de ti como a terra sedenta. Então quem tem sede de Deus, nós aprendemos nessa lição, ele é um terreno fértil para que este avivamento aconteça. E na lição de número 11, nós vimos sobre o avivamento e a missão da igreja, que a igreja tem uma missão de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e Jesus diz que os sinais vão seguir: em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, pegarão nas serpentes e não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então nesta lição nós aprendemos que a igreja não pode ficar fechada em 4 paredes, mas que ela precisa sair, ela precisa ir ao mundo. As pessoas, elas não sendo da igreja, elas não virão aqui à igreja de qualquer forma. As pessoas dificilmente chegarão aqui na igreja com seus próprios pés, é quase impossível. Mas quando eu saio,
e vou até onde elas estão, ou quando convido elas para virem aqui à igreja, então eu demonstro avivamento, porque eu estou pregando o evangelho. E uma das marcas, ou a principal marca do avivamento, é quando uma igreja evangeliza, quando uma igreja ganha almas, quando uma igreja faz missões. Quando uma igreja não evangeliza, quando uma igreja não faz missões, ela não pode se declarar uma igreja avivada. E aí nós vimos na lição de número 12, que foi domingo passado, sobre vivendo no Espírito, a diferença que há entre viver no Espírito e viver na carne. Quem vive no Espírito, aqui nós estamos falando do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, porque eu tenho o meu Espírito, mas há também o Espírito Santo, e o Espírito Santo desenvolve então em nós os frutos do Espírito. O importante para o crente não é se ele é usado nos dons espirituais, nós aprendemos aqui na Bíblia, porque os dons espirituais, eles são recursos, técnicas que nós utilizamos, manuais que Deus nos dá, recursos que Deus nos dá para ajudarmos a igreja. Os dons são para a igreja, e aquele que tem o dom, ele deve então trabalhar em prol da igreja. Agora, quando se fala do fruto do Espírito, fala do caráter, e esse é difícil de se produzir, e quando eu não tenho o caráter, então o dom perde o sentido, dizendo Paulo, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu tenha fé a ponto de transportar os montes, mas se eu não tiver o fruto do Espírito, que é o amor, nada serve. Então nós aprendemos que viver no Espírito é desenvolver caráter, a imagem de Cristo em nós. E agora nós chegamos então, pastor, à lição de número 13, que é: aviva, ó Senhor, a tua obra. Abacuque, é o livro de Abacuque, um homem que no Antigo Testamento falou sobre a fé que a Bíblia vai dizer no Novo Testamento, e com referência a Abacuque, que Paulo escreve isso, ele diz: o justo viverá da fé. Ou seja, você consegue caminhar, você tem seu emprego, você casa, você constrói a sua família, você abre mão de alguns empregos em prol de outros, porque você tem fé. E você sabe que a vontade de Deus na sua vida é o melhor. Às vezes quero alguma coisa, mas não é a vontade de Deus. Então eu, pela fé, eu deixo a vontade de Deus como prioridade na minha vida. O justo viverá da fé. Então, aqui nós vamos ver sobre esse poder enorme que há em eu confiar no Senhor, ouvir a palavra do Senhor e obedecer a palavra do Senhor, sendo fiel, temendo e reverenciando essa palavra, tendo fé que entregar a minha vida nas mãos do Senhor é a melhor coisa. Parece que é fácil a gente entregar, agora o difícil é confiar inteiramente, né? Confiar é você dizer: leva eu para onde o Senhor quiser. Não é fácil a gente deixar o outro levar a vida da gente, mas Deus, a gente pode dizer, Ele é o nosso Pai, Ele é quem nos criou, Ele é quem nos fez, Ele não erra, Ele não falha, portanto vale a pena entregarmos a nossa vida nas mãos dele. Pastor João César. Muito bem apresentado o resumo da lição do trimestre que se encerra, e agora nós temos para o trimestre que se inicia uma série de lições lindas, a de adultos, por exemplo, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E aqui ele trará vários exemplos para nós. Quando a família age por conta própria, a predileção dos pais por um filho, problema. Ciúme, o mal que prejudica a família, outro problema. Ídolos na família, gravíssimo problema. Motim em família, que Deus tenha misericórdia. Pais zelosos, filhos rebeldes, tudo isso são situações que nós temos que aprender a lidar com elas em família. O relacionamento entre nora e sogra, olha, você que é sogra, você que é nora, fique esperto por aí. Vem coisa boa nesse trimestre. Tem até um cantor que fala assim: tem coisa boa chegando. Tá chegando, tá vindo coisa boa por aí. A importância da paternidade na vida dos filhos, olha, isso é fundamental. Os filhos conhecer quem é o pai, quem é a mãe, e o pai assume isso de verdade, né? Uma família nada perfeita, quando os pais sepultam os filhos, também acontece. Os prejuízos da mentira na família, que Deus guarde.
criando filhos saudáveis e, por último, a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Eu também quero a amizade dele com a minha família. Quando Jesus tem amizade com nós, nem a morte consegue ficar bem por lá, até a morte tem que cair fora, porque Jesus é o amigo da família. Então Glória temos aí um Deus. trimestre abençoado, pastor Eliseu, Maravilha, né, falando pastor? sobre família, e com certeza vai abençoar muitíssimos de nossos irmãos, alunos, amigos, professores, que recepcionarão as grandes lições desta lição. Família é o projeto de Deus na terra, né, pastor? E a família, ela tem como obrigação de ser a nossa primeira igreja. Então, por isso Deus prima pela família. A lição que vem vai nos dar muitas alegrias ao aprendermos como conviver melhor com a família e como fazer do nosso lar uma igreja, ter ali o nosso culto doméstico e conviver com cada participante ali da igreja, como cada membro que são os membros da família. Elianai Cabral é o comentarista das lições, com certeza é um exímio ensinador e mestre nessa área aí, com certeza deixará para nós grandes exemplos. Quando eu nasci, ele já era mestre, né? Ele dava aula no instituto onde meu pai estava, e meu pai colocou o nome do meu irmão mais velho em homenagem a ele. Em homenagem a ele. Que bênção. Meus irmãos, então a nossa lição traz como tema: aviva, ó Senhor, a tua obra. É a oração do profeta Abacuque, quando ele olha ao entorno de si, ao entorno da sua nação, ao entorno do seu povo, que é o povo de Israel, mas só que, para ser bem sucinto, é o Reino do Sul, onde ele representava, mas é a nação de Israel. Quando ele olha para o seu povo, ele via algumas situações que lhe causava alguma tristeza, alguma coisa muito profunda. Ele reclamava da violência, da iniquidade, da opressão, da destruição, da contenda, do litígio. Ele dizia que a lei se afrouxava, a justiça nunca se manifestava, o ímpio cercava o justo e a justiça era feita de forma distorcida. Ele ficou muito aborrecido com a situação, pastor, e aí ele fez uma oração ao Senhor assim: aviva, Senhor, a tua obra pelos meios dos anos. E assim, Deus disse: eu vou avivar, Abacuque, mas vai começar com um trabalho que eu preciso fazer no meu povo, para expurgá-lo da iniquidade, da opressão, da injustiça, da destruição. Preciso fazer um trabalho de natureza moral e espiritual na nação. E ele fez. Então é isso que nós vamos aprender hoje nesta importante lição. Parecia até, pastor, que como já vinha muito tempo, porque Abacuque, ele foi um pouquinho antes que Jeremias ali, meio contemporâneo de Jeremias, mas iniciou seu ministério antes do profeta Jeremias, o profeta maior. Então ele vinha assim: Senhor, essas coisas não estão indo bem, Senhor, eu tenho que resolver esse problema, como que dando uma opinião e questionando e tal, e a oração dele foi se prolongando. De repente chegou um ponto que ele falou: Senhor, até quando? Até quando, Senhor, que eu clamarei e tu não me escutarás? Gritarei que está havendo violência e parece que ele ficou nervoso com Deus, né? E aí então, mas aí é o que nós vamos ver agora, né, pastor? Qual foi a resposta? Eu disse: não, eu não estou dormindo, estou vendo tudo, cada detalhe, cada ponto, cada situação, estou enxergando tudo, Abacuque. Vou te dar a resposta. E pastor, e isso também serve até de alento para as pessoas que estão participando conosco nesta escola, porque quantas pessoas, mas Deus, esse problema tem tanto tempo, Deus, eu estou orando há tanto tempo, eu já fiz jejum, tem uns irmãos que falam: eu fiz campanha de oração e o problema persiste, até quando? Eis aí, Abacuque surge aí para trazer o modo como Deus trabalha,
Deus está escutando, Deus está vendo, Deus não está dormindo, mas Ele não trabalha como nós. O homem é vingativo, o homem quer dar respostas indevidas. Deus trabalha para que o nome dele seja glorificado e as pessoas sejam alcançadas pela salvação. Se for feito como nós queremos, acabamos prejudicando tudo, estragamos tudo. Mas do jeito que Deus trabalha, Ele quer salvar a todos, de modo que nenhum se perca. Senão o filho da perdição, que não teve outro caminho para ele, acabou se perdendo mesmo. O textuário, pastor, fala assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Nesse textuário, nós temos duas coisas que o profeta fez. E a resposta e o pedido dele foram três. Ele pediu três coisas, ele fez duas coisas e pediu três. O que foi que ele fez? Ele falou: Senhor, eu ouvi a tua palavra. Eu ouvi a tua palavra. Digamos assim: Senhor, eu ouvi atentamente a tua palavra. Qual palavra? Aquela que Deus já tinha dito para ele, quando ele, Senhor, você não está vendo? Deus disse: estou vendo, eu vou levantar a Babilônia, trarei Babilônia contra essa nação, farei com que ela seja desterrada. Ele falou assim: eu estou com medo já, eu já estou com medo desse negócio. Quer dizer que então a nação agora toda vai perecer? Ele fala: Senhor, eu ouvi e temi. A segunda coisa que ele fez, ele temeu, ele teve temor de Deus no seu coração, porque ele sabia, pastor, que quando Deus fala, cumpre. Deus cumpre. Então não tinha outro jeito a não ser esse. Deus falou, Deus iria cumprir. Disse: eu já estou com medo, já estou com medo. Mas ele falou assim: Senhor, me permita então fazer três pedidos para o Senhor. Que coisa linda, quando o profeta se coloca como sacerdote, quando o profeta começa a interceder em favor do povo. Ele sabia que o avivamento é coisa boa e grande. Certamente ele lembrou da história de Jonas, de Nínive. Quando Jonas foi lá e pregou a palavra, que o povo se arrependeu, houve um avivamento que aconteceu lá, e isso perdurou por 100 anos, que foi prorrogada a sentença contra Nínive. Ele disse: quem sabe dá certo aqui. Quem sabe o Senhor manda um avivamento e também isso pode ser prorrogado. E então ele orou ao Senhor e disse: Senhor, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Primeiro pedido que ele fez, pedindo para Deus avivar a obra no meio dos anos. Teve um começo, já estavam no meio, segundo a contagem dele, mas tinha o fim, que ainda viria, que com certeza não seria nada fácil. Então, se o Senhor avivar a sua obra agora, aqui no meio, ainda restará esperança para Israel. Ele faz um segundo pedido: Senhor, no meio dos anos, o Senhor notifica essa obra, torna ela notável. Senhor, alguma coisa grande. Senhor, alguma coisa que causa impacto. Ele clama, ele percebeu que a coisa não estava bem para a nação dele, e ele clama. E ele faz um terceiro pedido: Senhor, se estiveres irado, na tua ira, lembra da misericórdia. Que coisa linda, quando Deus age por misericórdia. Mesmo irado, Deus age com misericórdia por misericórdia. Foi o pedido que Abacuque fez. E eu tenho certeza que o Senhor agiu com misericórdia, senão ele teria destruído.
Exatamente. O cuidado de Deus com Israel, Deus tinha a promessa e ao ouvir, e aqui chama a atenção nossa, a questão de um Deus tão grande, parar para ouvir pessoas tão pequenas, dialogar, tomar tempo para dialogar com o ser humano que não sabe nem o que está pedindo às vezes. Eu acho que na maioria delas. Na maioria dos casos, que é o caso aqui nós vemos esta oração aqui inteligente dele, quando ele fez esta oração aqui foi inteligente, mas a primeira que ele estava fazendo, a gente percebe a fraqueza da oração dele. Por quê? Porque ele começa a questionar, Senhor, até quando e tal, como dizendo assim, eu estou vendo que isso aqui precisa ser melhorado. Será que o senhor não está vendo? Houve um progresso na oração dele, né? Houve um progresso. É como Jó estava naquela dificuldade, naquela luta, ele falou, Senhor, e ele fazia algumas perguntas para Deus. Então Deus apareceu para Jó em um redemoinho e falou assim, Jó, vou fazer algumas perguntas agora para ti, você me responde. E quando Deus começa a fazer, e fala, agora pode falar, Jó, ele diz, Senhor, eu já falei uma vez e errei, eu não vou me atrever a falar a segunda vez. Então percebeu que estava falho no seu pedido. Da mesma forma foi Abacuque, ele faz o pedido, Senhor, a situação está aí, eu estou clamando violência. E Deus diz, tá, vou te responder, ó, vai acontecer assim, assim. Quando Deus responde a ele dessa maneira, então ele ouve a palavra e ele já é tomado de temor, fala, o que eu fui pedir? O que eu fui questionar? Quer dizer, o que eu sabia? Então ele já começa a rever os seus conceitos. Mas, ao perceber que Deus é tão bom e que dialoga com o homem, e que Deus ama e que conhece as nossas fraquezas, e Ele mesmo nos dá essa liberdade de falar com Ele, e digo, às vezes nós não aproveitamos deste espaço dado por Deus, que é falarmos com Ele qualquer hora do dia e da noite, sem precisar marcar agenda, então Ele começa a pedir e falar, Senhor, aviva então agora. Senhor, só o avivamento dá jeito nisso, né? Renova, notifica a tua, no meio dos anos, notifica a tua obra, faz ela se tornar avivada e conhecida. E ele diz, e na ira, o Senhor lembra da misericórdia. Eu sei que o Senhor está muito irado, porque até eu estava irado, então lembra da misericórdia quando o Senhor for agir. Em Sede de Verdade Prática, o comentador diz, é vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. Fique tranquilo, é a vontade de Deus, pode clamar por avivamento, porque Ele vai avivar a sua obra, porque é vontade dEle trazer um avivamento grande sobre nós. O clamor pelo avivamento, este já é o primeiro ponto de nossa lição, quando então ele faz essa intercessão angustiada, um momento que ele estava passando um aperto, vendo as coisas acontecer, como eu já afirmei aqui, ele via violência, ele via iniquidade, a opressão, a destruição, ele via tudo, o litígio, as brigas, as contendas. Porventura seria isso diferente de hoje? Não. Quanta coisa errada, quando nós começamos a ouvir noticiários, seja locais, seja estaduais, seja a nível nacional, nós já queremos logo desligar ali aqueles noticiários, porque perturba, são coisas horrorosas que o coração da gente não suporta ficar ouvindo. E naquilo que nós não temos como resolver, então é melhor a gente orar a Deus e pedir que o Senhor cuide da nossa nação, nos ajude a ser socorro daquelas pessoas que precisam, como fez Abacuque. Então não é diferente nos dias de hoje, continua o roubo, a violência, a maldade, contra grandes, pequenos, contra os inocentes, os desmandos nos impostos e tudo conforme acontecia naqueles dias. Só tem um jeito, é a igreja voltar a clamar a Deus por avivamento. Eu, você, nós, a igreja, clamar ao Senhor, Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua obra. E quando Deus
manda um avivamento, Deus derrama o seu espírito sobre a igreja, ela marcha triunfantemente, a obra dele é abençoada, todos os crentes sentem a alegria, a graça, o prazer de servir. Quantas pessoas hoje já estão perdendo o prazer de ir à igreja, de ir cultuar? Vou fazer o que lá? Você vai cultuar, ué. É o importante, é o que nós precisamos fazer. Mas quem estará lá pregando? Quem vai cantar? Não importa. Você vai não é para cultuar. O culto não é você que faz. O culto não é individual. Então, cada um de nós, ao ir à igreja, não importa quem vai cantar, quem prega, quem ora, não importa. O culto somos nós quem levamos ao altar do Senhor. Que isso seja então para o nosso crescimento e para o nosso amadurecimento espiritual. E pastor João César, às vezes nós olhamos aqui nesse texto, Abacuque estava diante da nação de Israel, que era uma nação escolhida por Deus, embora a nação estava totalmente na perversidade. Aqui, no caso, nós já estamos tratando de Judá, né? E aí, uma nação onde estava o templo de Deus, mas o povo tinha afastado do Senhor e os reis não estavam mais obedecendo e estavam nessa maldade. Mas o Brasil não é uma nação onde haja uma liderança espiritual teocrática como havia ali em Israel, que pelo menos era a vontade de Deus atuar com uma teocracia juntamente com aquela monarquia que havia ali instituída pelo próprio Deus. Então, hoje, será que o nosso avivamento pode impactar a nação? Sim, é exatamente o que a lição está querendo dizer. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, lá na empresa onde trabalhamos, lá na escola, lá no congresso, Deus vai preparar pessoas que vão avivar a nossa nação. Um dos exemplos desse é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, ela não estava bem, mas quando Deus teve homens que levantaram e que permitiram Deus os usarem, como no caso de Pu Hong-Chu, ou David Hong-Chu, este começou a trabalhar e de repente a igreja foi aumentando e se tornou uma das maiores igrejas do mundo. Ainda hoje é um ícone, é uma marca no universo, em toda a extensão da terra, como um país onde Deus trouxe um avivamento que mudou a nação, a ponto de 70% do Congresso estarem ali servindo ao Senhor e haver então a mudança nessas questões, a justiça predomina, o amor, há uma mudança, há uma melhora, não há perfeição porque nós estamos no mundo, mas há sim uma diferença marcante, uma diferença abissal entre um país que toma tais atitudes de um país que deixa as coisas caminharem de qualquer maneira. Então, o avivamento nosso, ele impacta sim a nação. Aprendemos também nessa mesma lição, nesse mesmo item ainda, que no caso da oração de Abacuque, parecia que Deus estava demorando trazer a resposta, mas diz o comentador que Deus estava dando tempo para que a nação judaica se lembrasse dos alertas divinos. De repente, a sua oração parece que está demorando. Estamos clamando por alguma coisa e parece que não estamos vendo aquilo acontecer. Deus pode estar dando tempo para que alguém se arrependa, alguém se converta, para que alguém mude de atitude, mude de comportamento, mude de ideia. Aprendemos no segundo ponto o avivamento pela palavra. O avivamento verdadeiro, ele vem pela palavra. Ele é trazido pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. O avivamento pela palavra. É este avivamento que faz a diferença em uma igreja, em uma nação, em uma família, em um povo. Aqui nós temos, pastor Eliseu, dois elementos que fomenta a chegada do avivamento. É o ouvir a palavra
E o temer a Deus. Como que uma pessoa pode ouvir a palavra e temer a Deus? Quando nós ouvimos o ensino, ou quando nós ouvimos a ordem de Deus, que a palavra de Deus são mandamentos, são estatutos, diz o Salmo 119, em todos os seus 176 versículos, dizendo como amo os teus mandamentos, as tuas ordenanças. Então, quando nós ouvimos, fazemos como Josias. Ele ouviu a leitura do livro da lei que estava perdido, mas foi achado agora, e traz o sacerdote Ilquias até ele. Quando ele ouve, ele rasga as suas vestes. Ou seja, ele temeu o respeito. Isso aqui não é medo, não é que ele estava com medo de Deus, mas ele estava com respeito, com reverência tão grande, como cada um de nós, quando ouvimos a palavra de Deus, precisamos nos curvar, nos prostrar, ouvi-la novamente, observá-la outra vez para ver o que ela está dizendo, porque à medida que nós ouvimos, então nós temos a nossa vida transformada. Como purificará o jovem o seu caminho? Salmo 119 e versículo 9. Observando conforme a sua palavra. E aí vem, por exemplo, Romanos 10 e 17, que diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então essa fé que estava falando Abacuque, ela viria, sim, pelo ouvir a palavra de Deus, que traz o temor, o respeito. É interessante também que nós aprendamos a fazer como Abacuque fez, clamar ao Senhor. Não adianta falar para o amigo, para o vizinho, ou falar desse, falar daquele, contar para alguém. O segredo é para cima. Quando as coisas não estiverem indo bem, na nossa família, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país, fale para cima, para o Senhor, clame ao Senhor. O segredo é clamar. Quando a igreja clama, quando o povo de Deus clama, a bênção vem, a bênção vem. A resposta do Senhor chega, e ela chega para fazer a diferença. E no terceiro ponto de nossa lição, o avivamento, questão de vida ou morte. Quer dizer, ou acontece o avivamento, ou acontece o avivamento. Não tem outra saída. É preciso que nós clamemos então por avivamento, rogando a misericórdia do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, Ele é um Deus clemente, é um Deus que se compadece diante de um clamor, de um coração quebrantado. Ora, um coração arrogante não move a mão de Deus, mas um coração quebrantado move a mão de Deus. Pastor, o Brasil tem jeito? Tem. O estado de Rondônia tem jeito? Tem. Os municípios de Rondônia tem jeito? Tem. O povo de Rondônia tem jeito? Tem. Desde que nós clamemos ao Senhor, desde que nós invoquemos o Senhor, busquemos o Senhor. Deus tem força e poder suficiente para resolver esse problema. Agora, pastor, como deve ser a consistência desse clamor para que logre a bênção de Deus? Nós observamos que as pessoas que iam a Jesus, muitas formas eram as que eles se apresentavam diante de Jesus. Muitas vezes tinha um leproso ali no meio e ele era curado, mas havia outras pessoas doentes em torno de Jesus que voltavam para casa com o problema, porque conforme a postura da pessoa é que o milagre acontece. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela dizia: se eu tão somente tocar, então ela vai, se curva e vai lá na orla dos vestidos de Jesus. Aquele leproso que quando Jesus desce do sermão do monte e que está ali ao pé do monte, ele chega e se ajoelha perante Jesus e diz: se tu quiseres, tu bem podes me limpar, mas está de joelho. Olha bem, ele como dizendo: Senhor, eu não posso abraçar minha família, eu não posso estar vivendo com ninguém, tenha misericórdia desse pobre miserável.
E a Bíblia diz: Jesus, movendo de íntima compaixão, curou. O cego de Jericó dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim. Aquela mulher, lá no capítulo 6 de Lucas, ela vai à casa de Simão e ela já vai ajoelhada aos pés de Jesus e começa a chorar, chorar, chorar. E o homem com seu coração duro, como no caso de Simão, não estava nem aí, diz: eu agora estou desconfiado que esse homem não é profeta coisa nenhuma, porque não sabe que essa mulher é uma pecadora. Ele não está percebendo que a mulher está chorando, está quebrantada, está aos pés de Jesus, e Jesus já estava movido em seu íntimo, a ponto de dizer para a mulher: os teus muitos pecados estão perdoados, vai em paz. E a mulher vai em paz. Então, observamos, por exemplo, Marta chega diante de Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ela chega em pé, e ela, ao dizer isso, ela fala, Jesus já responde: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Eu sei, Senhor, mas na ressurreição do último dia. Jesus diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso? Precisava cobrar dela. Você está crendo nisso que eu estou falando? E ela, ali endurecida, vai e chama Maria, e Maria vem. Mas a Maria é aquela que nós conhecemos, que estava sempre aos pés de Jesus, ela já tinha aprendido a ficar aos pés de Jesus. Então, quando ela chega, não ficou em pé, ela já se prostrou. Nem questionou, né? Nem questionou, ela só perguntou: Senhor, se tu estivesse aqui, como dizendo, eu tenho certeza que se o Senhor tivesse tido oportunidade de estar aqui com a gente, meu irmão não teria morrido. Isso mexeu com Jesus, porque ela estava prostrada ao chão. As palavras eram a mesma de Marta, mas a expressão e o dizer do coração não era o mesmo. De maneira que Jesus, que lê o coração, lê o que está por dentro, já olhou para Maria e falou assim: onde foi que colocaram? Como dizendo, problema resolvido. Então, é assim que nós precisamos aprender, o clamor pela misericórdia. O Deus é misericordioso. Como clamar a Deus? Aí, pastor, eu vejo aqui, para que a gente tenha um avivamento, a gente precisa ter a fé. E eu vejo 3 ingredientes na Bíblia que tratam de fé. Romanos 10 e 17 diz assim que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé, o avivamento vem pela palavra, a fé vem pela palavra. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lá em Marcos 9 e 29, nós vamos encontrar um momento que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio de um rapaz, e Jesus disse assim: vocês não conseguiram resolver o problema? Ele falou: Senhor, por que a gente não conseguiu? Ele falou: porque essa caça de demônio, ela é forte, é uma caça de demônio difícil, que precisa de fé, porque vocês não tiveram fé, vocês não resolveram. Aí ele diz: mas então a gente queria saber uma receita para a fé. Aí o versículo 29 diz assim: porque esta caça de demônio não sai senão com jejum e oração. Então, a fé, nós podemos dizer, o avivamento, é aquele óleo, a unção do Espírito Santo. Você adquire pela palavra, você adquire através da oração e você adquire através do jejum. Então, esta caça de demônio sai com jejum e oração. Vocês não expulsaram pela falta de fé. Se vocês tivessem orado e jejuado, vocês teriam fé. Então, palavra de Deus, oração e jejum, meios de avivamento para os dias atuais, né? Pastor, que pena, nós estamos chegando ao final de nossa aula, temos que encerrar nossa lição por aqui, mas desde já agradecendo a todos os nossos alunos, aos irmãos que se dedicam a estudar a lição conosco. Deus vos abençoe, guarde o vosso coração e que vos dê sempre quebrantamento e um ouvido disposto a ouvir a palavra do Senhor e um coração disposto a guardar a palavra do Senhor e a temer o Senhor. E assim as nossas orações serão ouvidas e respondidas por nosso Deus. Agradecemos também ao pastor Nelson Lutemberg, presidente da Semadeiron, que tem disponibilizado a instrumentalidade da Semadeiron para que essas lições cheguem até aos nossos telespectadores. Deus abençoe a Semadeiron, ao Colégio de Presidentes, Deus abençoe a mesa diretora e aos pastores presidentes dos campos que apoiam a Escola Bíblica Dominical. Para nós é sempre um prazer. Estamos a começar um novo trimestre, esperamos em Deus que esse trimestre tenha sido muito útil para a nossa fé e que o que se aproxima, se avizinha, seja melhor ainda e nos ajude a cuidar melhor de nossos relacionamentos familiares.
Estaremos orando agora e nós vamos interceder a Deus para que a família seja também avivada como obra de Deus, com o Espírito Santo, para conseguir romper neste mundo tenebroso. Ore conosco. Deus de eterna bondade e misericórdia, na tua presença estamos e te damos graças porque o Senhor é bom. A tua misericórdia dura para sempre. Pai, te agradecemos pelo trimestre que se finda, te agradecemos pelas lições aprendidas, pelo despertar que o Senhor mandou para nós. Te agradecemos, Senhor, pelo avivamento que veio oportunamente. Não deixe, Pai, que isso esfrie e acabe, mas que a cada dia sejamos mais avivados, mais tementes ao Senhor e mais dispostos a ouvir a Tua palavra. Deus eterno, continua abençoando o Teu povo e a Tua igreja, salvando, curando e batizando com o Espírito Santo. Sim, abençoa, Pai, no próximo trimestre o assunto que serão abordados em escola dominical. Todas as faixas etárias com seus respectivos temas. Abençoe a todos, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.